Olá pessoal, hoje se eu fosse você eu não saía daí e ficava atento, porque nós vamos falar para vocês por que os médicos cometem erros. Esse é um assunto muito importante, muito interessante, então vale a pena você ficar ligado nesse vídeo que a gente vai tentar explicar um pouquinho de por que os médicos cometem erros. Eu vou fazer uma pergunta para você, são 3 erros, 3 causas principais de erros, e eu quero que você me diga, vai pensando aí, qual que você acha que é a mais comum, a principal causa. Então a gente tem erros que ninguém tem culpa, aconteceu porque aconteceu, erros que fazem parte do sistema de atendimento, não tem envolvimento do médico, e tem os erros que fazem parte do processo cognitivo. Pensou errado. Qual desses 3 você acha que é o principal? Vai pensando aí, enquanto isso, fica com a gente e nós vamos falar desses 3 erros. Vamos lá, Leandro. Para a gente entender um pouco melhor essa história dos erros diagnósticos em medicina, é interessante a gente começar com a história do Dr. Pat Croskey. O Croskey era um cara formado em psicologia, um canadense que se formou em psicologia, fez doutorado em psicologia experimental, trabalhava fazendo pesquisa na área de psicologia. E um belo dia ele cansou da psicologia e resolveu fazer medicina. Ele se formou em medicina, se especializou em medicina de emergência e foi trabalhar num serviço de emergência lá no Canadá, lá na Nova Escócia. E aí o que aconteceu com ele lá, Fabrício? Ele foi escolhido, né? Começou a trabalhar como chefe da emergência. E daí lá, como chefe da emergência, ele começou a ver o trabalho dos colegas que ele respeitava e tinha em grande monta. E começou a ver que tinha lá os projetos, né, os processos relacionados a erro. Então tinha lá vários prontuários, os processos, e aquele negócio ia acumulando. Ele ia vendo aquilo e começou a ver, caramba, esses caras aqui são bons, e aqui tem erro? Que negócio estranho é esse? E aí que ele lembrou que ele era formado em psicologia. Então ele pensou, vou usar meus conhecimentos em psicologia para tentar entender por que médicos com boa formação, bem intencionados, experientes, que trabalham num serviço de qualidade, cometem erros diagnósticos. Então acho que essa já é a primeira coisa a você ficar atento. Erro diagnóstico não é coisa só de médico ruim. Claro que não. É uma coisa que afeta o sistema, o médico, e que a gente tem que estar muito atento. Então a gente está falando para todo médico, todo estudante, para que tendo essas coisas em mente, já vão se precavendo, estudando, aprendendo melhor, para que tenham mais segurança e sejam mais excelentes na sua capacidade de diagnóstico e de prática. E é muito importante quando a gente fala de erro diagnóstico ter em mente isso que o Fabrício falou, que nem sempre erro é cometido porque o indivíduo é imperito, não sabe o que está fazendo, é negligência, negligente. Não necessariamente, não necessariamente. É erro médico segundo o que está pelo CRM, não é um erro médico, é um erro de diagnóstico. Pode talvez estar dentro de um erro médico, até crime, mas a maior parte não é disso que a gente está falando. São outras dificuldades que a gente tem que ter em conta. Então o Croskey, usando seu conhecimento de psicologia cognitiva e aplicando isso à sua experiência como médico emergencista no Canadá, ele começou a rever literatura, a ler, estudar, e ele chegou à conclusão que existem 3 tipos de erro principais, 3 grandes fontes de erro, né, no processo diagnóstico. O primeiro seria aquele erro sem culpa, né? Então você já vê um erro aqui, não existe culpa mesmo. Um exemplo disso é um paciente que chega intoxicado, chega em coma no pronto-socorro, desacompanhado de qualquer pessoa, sem nenhuma história, sem nenhum dado. O mais provável seria um milagre se acertasse, né? Então é um erro que não teve culpa. É simplesmente impossível fazer um diagnóstico correto numa situação como essa, onde está faltando o tripé do diagnóstico, né? Está faltando os dados que impedem qualquer diagnóstico correto. Isso ocorre também diante de uma apresentação muito atípica de uma doença. Por exemplo, um indivíduo que tem um quadro de dengue sem febre. Eu já tive um amigo que foi processado porque ele não suspeitou de dengue num paciente que chegou com uma apresentação totalmente atípica, sem febre, né? E aí depois descobriu que era dengue porque alguém resolveu pedir a sorologia. Então, uma doença rara, né? Uma doença rara, uma doença que ninguém conhece, ou uma doença que nunca foi descrita, um unicórnio, né? Existem unicórnios. A gente não conhece todas as doenças do mundo ainda até hoje. Então pode eventualmente encontrar um quadro clínico que ainda não foi descrito. Então esses são erros sem culpa. O médico simplesmente não tinha como fazer o diagnóstico. Era impossível fazer. Essa é uma porcentagem significativa dos casos. Tem uma outra parte muito importante que é erros do sistema. Erros do sistema é justamente relacionado ao sistema de atenção à saúde. Então, você está aguardando um resultado de exame, que é essencial para o diagnóstico. Ou você precisa de um determinado exame que não está disponível no seu serviço. Esse exame então não foi feito, ele atrasou, se perdeu,
Você pode não fazer o diagnóstico, o paciente pode morrer sem o diagnóstico, houve um erro, porque o diagnóstico não foi feito, ou o diagnóstico pode ser feito de maneira muito tardia, que também é um erro diagnóstico. O diagnóstico não é só dar o diagnóstico errado, mas é não fazê-lo ou fazê-lo muito tarde. E tudo isso tem prejuízo do paciente, né? Então, geralmente está relacionado com o sistema complementar da medicina, com exames complementares, que é de onde vão estar surgindo aí as fontes de erro, que vai estar independente, de certo modo, do controle do médico, né? De certo modo, né, Leandro? De certo modo, porque eventualmente se você for atrás do patologista, atrás do radiologista, conversar pessoalmente num caso difícil, isso às vezes pode acabar meio que amenizando, né, os erros de sistema, as falhas do sistema, em fazer o resultado do exame chegar de uma maneira rápida e eficiente até a mão do médico que solicitou o exame. E a esse respeito eu gostaria de compartilhar uma história com vocês, que eu vi num documentário muito interessante. Se vocês não viram, fica a dica para vocês assistirem. É um documentário sobre erros diagnósticos que saiu agora no começo de 2019, documentário que se chama Errar é Humano. Então, nesse documentário, eles entrevistam várias pessoas, inclusive uma família que foi vitimada por erros diagnósticos, e a história é a seguinte: o cidadão era o pai de família, ele tinha uma dor no pescoço, uma dor de cabeça que não melhorava, foi num neurocirurgião e o neurocirurgião diagnosticou um tumor na base do crânio. O cara foi para a cirurgia, ressecou o tumor e foi viver a vida dele, melhorou a dor, ele voltou a trabalhar, voltou a viver a vida dele numa boa, né? 6 meses depois, ele recebe uma ligação em casa perguntando: escuta, e o tratamento do câncer? Você está fazendo onde? E ele falou assim: câncer? Que câncer? Então, assim, aquele tumor que ele tinha ressecado 6 meses antes era um tumor maligno, era um câncer, e o resultado da biópsia, o resultado do anatomopatológico, simplesmente não chegou na mão do médico. Foi para o envelope do prontuário, ficou guardado no meio da papelada, o médico não ficou sabendo daquilo, nem o paciente, então ninguém foi avisado que era um tumor maligno. E o cara perdeu 6 meses de tratamento, né? Acabou atrasando 6 meses do início do tratamento específico para o câncer, porque o diagnóstico não chegou até ele. Foi um erro gravíssimo do sistema. O sistema não entregou aí 6 meses com câncer. Ele pode acabou ser fatal, né? ele acabou morrendo, ele foi a óbito, né? Ele foi fatal. E a família ficou vitimada aí pelo erro diagnóstico, que foi gravíssimo. É um erro de sistema. No canal do YouTube esse documentário, você pode ver lá, tá legendadinho. Isso, existe o trailer, né? A gente tem o trailer desse documentário no nosso canal do YouTube, que está legendado, vale a pena para você dar uma olhadinha se tiver interesse. Então, erros de sistema ocorrem. Você aí que está assistindo esse vídeo provavelmente deve ter pensado em alguma situação parecida que já aconteceu com você. Então, existem várias coisas que podem acontecer de errado, né, no processo de diagnóstico relacionados ao sistema. E lembrar que o médico nunca trabalha sozinho, ele sempre está trabalhando dentro de um sistema, seja um sistema privado, sistema público, sistema particular, mas ele sempre está dentro de um contexto que é um sistema de saúde que pode facilitar ou dificultar o processo diagnóstico. Perfeito. E o último são os erros relacionados ao processo mental, erros cognitivos, assim chamados, né? Que é onde a gente tem lidado e procurado ajudar, que é como o médico pensa e aqui como que ele pensa errado. Sim. Então, esses processos mentais, se a gente consegue estudar e aprender bem, a gente consegue determinar também aonde que são as fontes de erro. Então, tem pesquisas que lidaram com erros. Geralmente, os erros diagnósticos eles são uma combinação de fatores, nunca é um erro só. Então, geralmente tem lá um atraso num exame laboratorial, mais um processo cognitivo que o médico fez errado, e isso, em conjunto, leva ao erro no diagnóstico. E o grande vilão aqui seriam os vieses. Né? Seriam os vieses de raciocínio, que são essas maneiras distorcidas que a gente acaba pensando, muitas vezes inconscientes, que levam a gente a errar. São N vieses, tem posts aí que nós escrevemos sobre isso, tem vários artigos na internet, vale a pena conhecer algum, e só para você ficar sabendo, nós vamos falar daquele que é o mais comum, e depois você pode estudar aí por conta outros, que seria o fechamento prematuro. Não é isso mesmo? Fechamento prematuro é o grande vilão da história. Fechamento prematuro é um viés que ocorre quando você interrompe muito precocemente o seu processo de raciocínio diagnóstico. Então, geralmente ocorre que você pensa numa hipótese inicial, quando você está avaliando um paciente, e você agarra aquela hipótese inicial e casa com ela e não considera nenhuma outra alternativa. Então, isso, se acontecer dessa hipótese ser correta, muito bem, ninguém sai ferido, mas pode acontecer, né, que o paciente tenha uma outra doença, uma outra explicação, uma doença menos comum, uma variante de outra doença.
uma apresentação atípica, né? Então o paciente pode ser penalizado pelo fechamento prematuro, que muitos estudos mostram que é o viés mais frequentemente associado a erro diagnóstico, é o capeto do fechamento prematuro. Um exemplo, que inclusive já vi esse exemplo, já aconteceu, foi de um paciente que era tabagista, que desenvolveu um quadro de dor torácica súbita e foi para o hospital. Chegou lá, no pronto atendimento, quem estava atendendo era um cardiologista. Então você pensa em alguém com uma carga tabágica alta, fator de risco, e está com dor precordial, dor torácica súbita, o que vem à cabeça em primeiro lugar? De um cardiologista. De um cardiologista. Vem o quê? Infarto. Sem dúvida. Mandou ver, né? Reconheceu o padrão e foi embora. Foi embora. Né? E já hiparinizou o cidadão, já encheu ele lá de Clexane. AS clopidogrel. AS clopidogrel. E não melhorou. Não melhorou a dor. E o paciente foi ficando dispineico, foi piorando a dispneia. Até que então resolveu auscultar de novo e fazer uma radiografia de tórax, que era o quê? Um pneumotórax. Porque é um paciente tabagista, também é fator de risco para pneumotórax espontâneo. E que inclusive complicou, porque daí tinha que drenar o tórax e ele tinha ficado com antiagregante, anticoagulado, o que fez sangrar um pouquinho mais e piorar. Então isso poderia ter custado a vida, porque o doente começou a desaturar, quase teve uma parada cardíaca, chegou a ficar bradicárdico. Felizmente acabou saindo tudo certo. Então já fica de brinde aí, né? A gente também tem que ter estratégias anti-viéses. Uma estratégia anti-fechamento prematuro, nesse caso, é você ter uma listinha de coisas que você não pode esquecer diante de um quadro de dor torácica, né, Leandro? Então, além de infarto agudo do miocárdio... Dissecção aguda de aorta, pelo amor de Deus, sempre meça a pressão dos dois braços. Sim. Embolia pulmonar, especialmente se tiver algum fator de risco. E o TEP, né? Sim. Então, esses 4 aí são as coisas que pode matar qualquer um no pronto-socorro e que não é só infarto. Então, lembra de tudo isso, que ajuda a diminuir erro, nesse caso, o fechamento prematuro. Não vai olhar para a primeira coisa que vem na mente e falar, é isso e não é, e errar. Pode ser, mas sempre considere pelo menos mais uma ou duas hipóteses para você não comer bola. Né? O velho, o que mais pode ser. O que mais pode ser. Isso Pensa é em 3 comum. hipóteses, o que mais pode ser, isso aí ajuda muito, muito, muito. Mas é uma situação muito comum. A gente vê, né, que toda vertigem vira labirintite. Sim. Toda demência é Alzheimer. Isso é fechamento prematuro, né? Muitas vezes a pessoa não considera explicações alternativas. Toda anemia microcítica é ferropriva. É ferropriva, né? Tá faltando os scripts, os esquemas diagnósticos, ter mais elaborado seus processos cognitivos, que é o que a gente tem trazido para você aí, e que vai, com certeza, ajudar a melhorar o processo diagnóstico e diminuir erros, que é o que a gente quer. E agora a gente vai ver se você acertou. Você deve ter pensado aí, né? Desses 3 tipos de erro. Sem culpa, erro de sistema e erro cognitivo. Qual você acha que é a causa mais comum de erro diagnóstico? Será que o pessoal acertou, Fabrício? Eu acho que é possível. Depois de tudo que a gente falou, acho que eles devem ter acertado. Será que não? E aí? Provavelmente sim. Então existe um estudo clássico feito pelo Dr. Mark Graeber, que ele avaliou num contexto de atenção primária 100 casos de erro diagnóstico e tentou avaliar quais eram as principais fontes de erro, né, as causas de erro em cada um desses eventos. E ele chegou à conclusão que o tipo mais comum de erro diagnóstico é o cognitivo. Cognitivo. E é o fechamento prematuro dos principais, geralmente associado, mas o cognitivo é o que corresponde, se não me engano, era 70%. É praticamente 70% se você juntar o que é cognitivo puro e mais o cognitivo associado a erro de sistema. Isso, 3/4, 70%, 75%. Isso, depois tem uma porcentagenzinha de erro de sistema e o menos comum são os erros sem culpa. Então mostrando a importância de você saber fazer um raciocínio diagnóstico adequado, ficar atento contra as principais causas de erro, para que você diminua a sua chance de errar um diagnóstico importante e assim prejudicar um paciente, perder um diagnóstico que pode ser eventualmente fatal. Muito bem, eu acho que é isso então. Espero que vocês tenham gostado. E bora lá estudar mais raciocínio clínico para serem médicos, sermos todos médicos excelentes. Não é isso, Orlando? É isso aí. E se você quiser saber mais sobre a história do Dr. Pat Croskery ou do Dr. Mark Graeber, os dois foram entrevistados pela gente e a entrevista dos dois está lá no blog Raciocínio Clínico. Dá uma procurada lá que é muito legal ver a história deles, o que eles acham sobre raciocínio, sobre erro diagnóstico. E os dois são camaradas nossos. São camaradas nossos, eles são feras, são os caras que mais entendem disso, de erro diagnóstico, no planeta Terra inteiro. Fora do planeta não sei, mas neste planeta aqui, quem mais entende são esses dois caras. Perfeito. Maravilha.
Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, ative as notificações e não esqueça também de fazer a sua inscrição para ser assinante do blog Raciocínio Clínico e receber direto no seu e-mail toda semana as nossas novidades aí em primeira mão. Não custa nada, é rápido, fácil e você vai ficar sabendo tudo aí muito antes dos seus colegas para você continuar sempre buscando a excelência na profissão médica e se tornando um profissional cada vez melhor. É isso aí, valeu pessoal, um grande abraço a vocês, tudo de bom, fiquem bem. Obrigado, até a próxima.